Olá pessoal, meu nome é Diego Pereira, eu sou especialista em tecnologia de sementes aqui na Barenbrug, sou zootecnista, graduado pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutor em agronomia e fitotecnia, com ênfase em produção e tecnologia de sementes pela Universidade Federal de Lavras. E nesse primeiro módulo nós vamos abordar as principais características das sementes forrageiras, iniciando pela importância das sementes, discutindo os atributos das sementes, o controle de qualidade, o tratamento, o revestimento e o correto armazenamento de sementes. Então, a produção de sementes ela está diretamente atrelada à agropecuária. A agropecuária moderna ela é o resultado do investimento de agricultores e pecuaristas que buscaram na ciência novas estratégias de manejo e, com isso, agregaram sustentabilidade na produção de alimentos. Essas novas tecnologias elas são importantes para a otimização dos recursos naturais, principalmente o solo, e a utilização de insumos no campo, o que assegura o contínuo aumento da produtividade. Então, essas novas tecnologias elas trazem uma série de elementos, entre os quais podemos citar o melhoramento genético vegetal e animal, o manejo nutricional e sanitário, práticas adequadas de irrigação, o uso racional de fertilizantes e defensivos agrícolas, a rotação de culturas e o uso de sementes de alto desempenho, entre outras características. E a gente sempre pergunta, o que é uma semente? Então, as sementes elas são unidades reprodutivas das plantas ou dos vegetais superiores e estão relacionadas com a dispersão e a sobrevivência das plantas. Ou seja, foi o meio que os vegetais superiores, que as plantas adquiriram durante o processo de evolução para dispersar a sua descendência no ambiente. E ela é basicamente constituída por três estruturas básicas. O embrião, um tecido de reserva nutritivo que pode estar presente ou ausente, e um envoltório protetor denominado de tegumento ou casca. Então, essas estruturas básicas podem ser vistas aqui, tanto numa semente de milho como numa semente de feijão. Aqui nós temos o embrião da semente, o cotilédone, que é o tecido de reserva, e protegidos por um tegumento. Da mesma forma, na semente de milho, nós temos aqui o embrião, que é esse tecido colorido aqui de vermelho, onde se localiza o eixo embrionário com a plúmula e a radícula, que darão origem à parte aérea e ao sistema radicular da nova planta que será formada, bem como o tecido de reserva e o pericarpo, que é a casca da semente. Então, essas estruturas básicas formam as sementes. Mas qual é a diferença entre uma semente e um grão? Do ponto de vista botânico, não existe nenhuma diferença. Tanto a semente como o grão são unidades de reprodução das plantas. Porém, o que as difere é a sua finalidade do ponto de vista agronômico. Então, a semente ela só é considerada semente por estar viva e apta para gerar uma nova planta, ou seja, ela precisa possuir atributos que garantam o estabelecimento da cultura, como os atributos físicos, fisiológicos, genéticos e sanitários, e que resulta na qualidade das sementes. Isso a gente vai ter a oportunidade de ver nos próximos vídeos. E o grão, ele é o alimento resultado da colheita das plantas, ou seja, nós consumimos os grãos das sementes. Enquanto a semente tem a função de originar uma nova planta, o grão será colhido dessas novas plantas e utilizado como alimento. Então, do ponto de vista agronômico, essas são as principais diferenças entre uma semente e um grão. E sementes de alto desempenho ou de qualidade, como eu acabei de mencionar, elas precisam possuir características próprias, ou seja, atributos que as tornam capazes de originar plantas de alto desempenho. Mas o que é uma planta de alto desempenho? São aquelas com taxa de crescimento maior, com melhor estrutura de produção, com um sistema radicular mais profundo, são capazes de produzir maior número de folhas e de matéria seca, além
né, de produzir sementes ou grão, dependendo da finalidade. E isso resulta, né, em maiores produtividades e, consequentemente, em maior retorno econômico. Então, as sementes de qualidade ou de alto desempenho, elas são seres vivos que possuem papel fundamental na garantia do estabelecimento das culturas e, consequentemente, em ganhos de produtividade. Por isso, as sementes, né, de qualidade, elas são um dos pilares atrelados a uma moderna agropecuária. Então é daí que vem a importância das sementes nesse cenário que a gente vai discutir mais nos próximos vídeos.